Lei de Lázaros, de Sylvia Plath. Tentei outra vez. 1 ano em cada 10 eu dou um jeito. Um tipo de milagre ambulante. Minha pele brilha feito abajur nazista. Meu pé direito, peso de papel. Meu rosto inexpressivo, fino linho judeu. Dispo o pano, ó meu inimigo. Eu te aterrorizo? O nariz, as covas dos olhos, a dentadura toda. O hálito amargo Deus aparece num dia. Em muito breve a carne que a caverna carcomeu vai estar em casa, em mim. E eu, uma mulher sempre sorrindo. Tenho apenas 30 anos e, como gato, 9 vidas para morrer. Esta é a número 3. Que besteira aniquilar-se a cada década. 1 milhão de filamentos, a multidão, comendo amendoim, se aglomera para ver desenfaixar em minhas mãos e pés o grande striptease. Senhoras e senhores, eis minhas mãos, meus joelhos. Posso ser só pele e osso. No entanto, sou a mesma, idêntica mulher. Tinha 10 anos na primeira vez. Foi acidente. Na segunda quis ir até o fim e nunca mais voltar. Oscilei, fechada como uma concha do mar. Tiveram que chamar e chamar e tirar os vermes de mim como pérolas grudentas. Morrer é uma arte, como tudo mais. Nisso sou excepcional. Desse jeito, faço parecer infernal. Desse jeito, faço parecer real. Vão dizer que tenho vocação. É muito fácil fazer isso numa cela. É muito fácil fazer isso e ficar nela. É o teatral regresso em plena luz do sol, ao mesmo local, ao mesmo rosto, ao mesmo grito aflito e brutal. Milagre que me deixa mal. Há um preço para olhar nas cicatrizes. Há um preço para ouvir meu coração. Ele bate, afinal. E há um preço muito alto para cada palavra ou cada toque ou mancha de sangue. Ou um pedaço do meu cabelo ou de minhas roupas. E aí, Herr Doctor? E aí, Herr Inimigo? Sou sua obra-prima, sou seu tesouro, o bebê de ouro puro que se funde num grito. Me viro e carbonizo. Não pense que eu subestime sua grande preocupação. Cinza, cinza, você fosse atiça, carne, osso, não há mais nada ali. Barra de sabão, anel de casamento, obturação de ouro, Herr Deus, Herr Lúcifer. Cuidado, cuidado. Saída das cinzas, me levanto com meu cabelo ruivo e devoro homens como ar. Muito bem. Esse é o poema talvez mais emblemático da autora Sylvia Plath, nascida nos Estados Unidos, e talvez o mais polêmico. Plath nasceu em 32 e faleceu em 63. Lei de Lázaros compõe o livro publicado póstumamente. Até então ela havia publicado
o Colossos e outros poemas. E o que lemos aqui, no Ariel, faz parte de uma coletânea organizada pelo já ex-marido Ted Hughes, poeta inglês, que teve com ela, sabemos hoje, um relacionamento abusivo. Depois do seu falecimento, Plath suicidou-se. A autora foi cultuada, vista como uma espécie de santa, e Hughes foi visto como seu assassino. A edição que tenho em mãos agora trata-se da edição restaurada, traduzida por Rodrigo Garcia Lopes e Maria Cristina Lens Macedo. Ironicamente, a editora que a traduziu chama-se Verus. Mas por quê? Antes de falecer, Plath deixou muitos poemas que não haviam sido publicados. Ariel é de 65, o que seu, já na época, ex-marido fez. Considerando muitos poemas ofensivos, ele censurou sua obra. Bom, podemos dizer que Ariel, o que causou o culto à autora, foi basicamente um Ariel mutilado. Décadas depois, temos acesso ao Ariel como a autora pretendia que ele fosse publicado. O Ariel verdadeiro. Até então, Plath era uma figura mítica, autodestrutiva, desesperada, alguns diriam neurótica e insuportável. Ninguém sabia do relacionamento abusivo que ela tinha com o então marido. Sabemos disso agora pelas cartas que foram liberadas. A atual edição muda tudo. Plath não era autodestrutiva. Plath não era uma louca, histérica, neurótica, vítima não só de si mesma, mas também do patriarcado e do marido de quem ela veio a se divorciar. Uma parte da vida dela foi transformada em um filme, protagonizada por Gwyneth Paltrow. E quem interpretou Ted Hughes foi, bom, o ator lá que agora faz o James Bond. Não existe um pingo de verdade nesse filme. E o final é especialmente grotesco, dando a entender, bom, vejam o filme ou não, nada daquilo aconteceu. Mesmo não tendo em mãos o Ariel restaurado, verdadeiro, sabemos disso. Vou dar a palavra a Roberto Garcia Lopes, um dos editores dessa edição.
No entanto, o que os leitores não sabiam é que o Ariel publicado em 65 era sensivelmente diferente do volume originalmente idealizado pela autora. Sylvia Plath, sempre detalhista com a organização de seus livros, havia deixado no apartamento em Londres em que veio a falecer o manuscrito de Ariel pronto para publicação e caprichosamente organizado. O volume continha 40 poemas. Como conta o próprio marido na introdução de The Collected Poems, Collected Poems foi o livro pelo qual Plath recebeu póstumamente o Pulitzer, o maior prêmio que um autor estadunidense pode receber. Pois bem, abre aspas, as palavras de Hughes. Por volta do Natal de 62, ela reuniu a maior parte do que ficou conhecido como os poemas de Ariel numa pasta negra e os arranjou numa cuidadosa sequência. Fecha aspas. Garcia continua. Ironicamente, Ted Hughes, no Ariel publicado 2 anos após a morte da poeta, eliminou do arranjo original 13 poemas que considerou pessoalmente agressivos e incluiu outros 13, a maioria escrita em 63, semanas antes do suicídio, e que Plath não incluiu em Ariel por acreditar que se tratava de poemas para um terceiro volume. Embora Hughes tenha dito à filha, Frida, que simplesmente queria fazer do livro o melhor que pudesse, entre esses novos poemas incluídos, uma parte foi escrita após o fechamento do Ariel original, o que Frida supõe que tenha acontecido em novembro de 62, cerca de 3 meses antes da morte da poeta. Calma que fica pior, gente. Fica muito pior. Ainda nas palavras do editor. Argumentando que defendia a memória da mãe de seus filhos e de pessoas vivas, além da própria reputação, Ted Hughes eliminou e adicionou poemas a seu bel prazer, além de mudar a sequência, mutilando o Ariel original. Além de poemas que expressam otimismo e fé na superação da crise, a crise do casamento dos dois, por exemplo, foram sumariamente arrancados da edição original. Ao alterar significativamente o conjunto e a sequência idealizados pela esposa, na verdade ela já era ex-esposa dele, mas tudo bem, ele acabou sutilmente, não tão sutilmente assim, criando outra narrativa. Atenção! A escolha e a ordem dos poemas tendem a enfatizar que o suicídio de Plath teria sido inevitável, provocado mais pela tendência suicida da poeta que pela dor da traição do marido, pela separação e mudança para Londres e pela necessidade de um novo começo. Complicado meter o bedelho no casamento alheio, mas vamos lá. Hughes foi um filho da puta. Não, sério, foi um crápula. Aquele cara não presta. Mereceu morrer. Ele traiu a Plath com várias mulheres. Ele, como eu já mencionei, batia nela. Mas isso não causou seu falecimento. Falecimento da Plath, eu quero dizer. Hughes morreu de câncer no fim dos anos 90. Plath expulsou o seu
marido de casa. Ela pediu e obteve o divórcio. Ela estava pronta para escrever um terceiro livro, cujos poemas Hughes ardilosamente colocou no Ariel mutilado e outros ele queimou. O casamento dele já tinha acabado. Plath, portanto, virou a página, sem trocadilho, ou com trocadilho, tanto faz. Gente, isso aqui sou eu falando, tá? Por favor. A figura mitológica idolatrada por tantas feministas e por tantos supostos poetas influenciados por ela nunca existiu. Nós, eu inclusive, fiz parte dessa seita. Acreditamos em uma mentira inventada por um crápula chamado Ted Hughes. Mas então por que Plath faleceu? Porque ela sofria de uma doença que nos anos 60 e 50 não havia se transformado ainda em uma pandemia. Que doença era essa? Depressão. A autora não tinha só uma angústia metafísica, mas ela também tinha um transtorno que já acompanhava desde a infância. Aos 9 anos de idade, ela perdeu o pai. E isso foi algo que ela nunca superou. Lidar com esse desamparo e esse desespero, bom, ninguém sabe quão difícil é. Mas ela pôde, de fato, sublimar esse sofrimento através da poesia. Plath também escreveu um romance chamado A Redoma de Vidro, que supõe-se inspirado em sua própria vida, sua própria experiência, sendo inclusive internada em um hospício, onde ela sofreu terapias de choque. Mais uma vez, falamos aqui de algo que aconteceu em sua adolescência, ou seja, nos anos 50, quando terapia de choque, era algo muito comum. Quem quiser entender ou sentir, porque entender pode não ser possível, a obra da autora, precisa ler A Redoma de Vidro. Foi publicado no Brasil e a edição mais recente é essa aqui. Biblioteca Azul. O importante da Redoma de Vidro, já volta ao Ariel, é que a mãe da Sylvia Plath o proibiu. Sim, ela proibiu essa publicação. Porque ela considerou que aquilo era uma traição às pessoas que pagaram por suas bolsas, às pessoas que a financiaram, às pessoas que confiaram nela seus segredos. A Redoma de Vidro só foi publicado também depois que Plath faleceu. Mas nesse romance está, sim, a verdade. A realidade de uma mulher realmente oprimida pelo patriarcado. Anos 50 do século XX. Qualquer pessoa que reclama do jugo do patriarcado hoje, em 2023, deve ler esse livro.
Agora voltando ao Ariel e citando a autora. Como explicar a Bob que minha felicidade depende de arrancar um pedaço da minha vida, um fragmento de aflição e beleza, e transformá-lo em palavras datilografadas numa página? Como ele poderia entender que justifico minha vida, minhas emoções ardentes, meu sentimento, ao passá-la para o papel? Sylvia Plath em seu diário. Sim, a autora tornou-se uma espécie de indústria. Foram publicados seus diários, suas cartas, poemas de transição. Mas aqui vem o pulo do gato. De acordo com Frida Hughes, filha da autora, esta edição de Ariel segue exatamente a ordem do último manuscrito composto por minha mãe, Sylvia Plath, como ela o deixou. Como sua filha, só posso examinar essa edição e também sua divergência com a primeira publicação de Ariel no Reino Unido em 65 e com a subsequente publicação nos Estados Unidos em 66. Ambas editadas por meu pai, sob a perspectiva puramente pessoal de sua história dentro de minha família. Lembrando, Plath fez parte de um movimento literário nos Estados Unidos chamado confessionalismo. E um dos seus maiores expoentes, que inclusive foi um dos mentores da autora, foi Robert Lowell. Robert Lowell não começou o confessionalismo, mas foi quem o popularizou. Tanto Plath quanto outra autora, chamada Anne Sexton, as feministas também devem conhecer, estudaram com ele. Por confessionalismo, entenda-se ausência de eu poético, experiências reais colocadas em versos e o não medo de expor dados biográficos, inclusive de terceiros. Após o falecimento da autora, a dor de Plath foi usurpada. Uma suposta empatia gerou, eu vou repetir a palavra, o culto à sua volta. Culto mesmo, como se ela fosse um ser sobrenatural. Seita, o mesmo que houve com Anne Sexton. Citando Frida mais uma vez. O nível de angústia atingido por minha mãe quando se matou foi assumido por estranhos, possuído e reformulado por eles. A coleção de poemas de Ariel tornou-se, para mim, símbolo dessa posse de minha mãe e da mais vasta calúnia sobre meu pai. Era como se o barro de energia poética dela tivesse sido absorvido. E versões de minha mãe fossem feitas disso. E versões de minha mãe fossem feitas disso, inventadas para refletir apenas os inventores, como se pudessem possuir minha mãe real, verdadeira. Agora uma mulher que havia deixado de se parecer consigo mesma na mente daquelas pessoas. Fim de citação. Bom, a Frida sabe mais da sua vida e da vida dos pais do que a gente. Mas eu mantenho que o Hughes foi um crápula. Mantenho. Foi um filho da puta. Tá ok?
Não acabei. O importante é que a verdade veio à tona. Apesar do filme protagonizado por Paltrow, esse sim calunioso, esse sim falacioso, apesar do Ariel mutilado, por tantos visto como uma espécie de verdade absoluta, agora já desde 2007, quando saiu essa edição no Brasil, a edição estrangeira acho que é de 2004, veio a verdade. Os últimos versos do Lady Lazarus tornaram-se muito mais verdadeiros e revelaram seu verdadeiro significado. Plath ergueu-se das cinzas. Plath devorou Ted Hughes e suas mentiras. Plath sobreviveu, reviveu através da sua poesia. Toda a figura autodestrutiva, todos os seus traços, todos os seus contornos, construídos ao longo de décadas, desabaram. A verdade sempre vem à tona. Como encerra Roberto Garcia Lopes. Sylvia Plath foi uma artista da palavra em período integral, mais que meramente a poeta, suicidada pela sociedade. Estes versos ficaram como prova definitiva de sua genialidade poética, de uma escritora exímia que foi capaz de criar, como poucos, música com a linguagem. Bom, é isso. Plath sobreviveu. Plath estará sempre viva naqueles que lembram dela como ela queria ser lembrada, verdadeiramente. E quem se importa com Ted Hughes? A autora não foi morta pela poesia, como alguns podem pensar, nem pelo patriarcado, nem por alguma abstração. Tragicamente, ela tinha um transtorno. E a dor de um transtorno, a dor de uma depressão, não é sublimável. Ela é tratável com medicação e terapia. A angústia metafísica causada pela perda de um ente querido, por exemplo, isso sim. Isso é algo que nós podemos sublimar através da poesia, da música, da atuação, através da arte em suas inúmeras formas. Porque a poesia não é doença. Ela é fruto e consequência da condição humana. Nos anos 60, a depressão não era uma pandemia. Ela era pouco conhecida. A medicação, as medicações disponíveis, muitas vezes simplesmente não eram eficazes. Quem sabe, se a psiquiatria, a psicologia, a ciência médica estivesse mais avançada, Plath poderia ter sobrevivido, no sentido biológico do termo.
Mas não importa. Das cinzas ela se ergueu, através da verdade. E a verdade veio à tona. A verdade sempre vem à tona. E poetas vivem para sempre, através de suas obras.